E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Pessoal, vamos discutir mais uma questão da ESA, que caiu na prova de 2021 para 2022. E a prova já está perto, eu estou louco para ver como é que vai ser essa prova. Esta questão ela vai trabalhar com geometria analítica plana. E já vou logo avisando a vocês que este conteúdo de geometria analítica plana não vai deixar de ser cobrado nesta prova. Se você pegar todas as provas, pode ver que tem geometria analítica. Ou pode ter uma questão de equação da reta, distância entre pontos, distância entre um ponto e uma reta, equação da circunferência. Então fique esperto com isso, tá? A ESA gosta de cobrar esse tipo de questão. E não é difícil, é muito fácil. Olha só. Qual é a posição do ponto P, que tem essas coordenadas 5 e 3, em relação à circunferência de centro C, de coordenadas 3 e 1, e o raio da circunferência é igual a 5 unidades. Gente, nós temos algumas possibilidades aqui. Vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só, consideremos aqui uma circunferência. Esta circunferência ela vai ter o centro aqui, este pontinho, e vai ter o raio aqui, certo? Ok. Gente, se tivermos um pontinho P aqui, neste caso, este pontinho P, a posição relativa desse ponto aqui, a posição desse ponto em relação à circunferência, este ponto ele é externo à circunferência. Dá para ver, claro, está fora, né? Isso acontece quando a distância do centro até este ponto, quando essa distância for maior do que o raio. Olha só, se a distância do ponto P até o centro for maior do que o raio, o ponto é externo ou exterior à circunferência. Então, nós precisamos calcular a distância do ponto P até o centro da circunferência e comparar com o raio. Se essa distância for maior do que o raio, o ponto é externo. Agora, se o pontinho P ele estiver aqui em cima da circunferência, vou representar aqui por P', então este pontinho P ele vai pertencer à circunferência. Neste caso, a distância do ponto P até o centro é o raio da circunferência. Ok? Outra possibilidade que pode ocorrer é de o pontinho P aparecer aqui. Ele está dentro da circunferência, mas ele, observe, ele está dentro da circunferência, não pertence à circunferência e ele não coincide com o centro da circunferência. Então, neste caso, este pontinho P', ele é interno ou interior à circunferência, não coincidente com o centro. Neste caso, a distância é menor do que o raio. Essa distância aqui é menor do que o raio da circunferência. Agora, se eu calcular a distância de P até o centro, se essa distância for zero, então o ponto vai ser interno e coincidente com o centro da circunferência. Este ponto P' aqui, ele é interno, não coincidente com o centro. Já o ponto que aparece aqui, ele vai ser interno e coincidente com o centro. Quando o ponto é interno e coincidente com o centro, a distância de P a C é igual a zero. Então, nós vamos ter que calcular a distância do ponto P até o ponto C e comparar com o raio, que o raio da circunferência é igual a 5. Como é que a gente faz para calcular a distância de dois pontos? Gente, né, vocês têm que lembrar disso. A distância do ponto P até o ponto C, pessoal, é só vocês fazerem o seguinte, só calcular a raiz quadrada da variação das coordenadas de x ao quadrado, mais a variação das coordenadas de y, estou representando por delta y, este delta aqui é de variação, também ao quadrado. É muito fácil você demonstrar isso. Outra forma que você poderia fazer, se você não lembrar, é só plotar os pontos no plano cartesiano, você desenha ali um plano cartesiano ligeirinho, plota esses dois pontos, traça uma linha que liga esses dois pontos aqui, e você vai simplesmente usar o teorema de Pitágoras. Você vai conseguir destacar um triângulo retângulo ali na figura, certo? Mas para ganhar tempo, é só você pensar o seguinte, a distância entre dois pontos é só eu fazer a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Acabou. Ok, então vamos lá. Distância
do ponto P até o ponto C é igual a raiz quadrada de... Olha só, pessoal, variação de x de um ponto para o outro, x é essa primeira coordenada aqui, né? Do 3 para o 5 varia quantas unidades? É só você fazer 5 menos 3, vai dar 2. Então, ΔX é igual a 2. Aí vai ficar 2 ao quadrado mais ΔY. O y, saindo do y de C para o y de P, varia quantas unidades? É só você fazer 3 menos 1, que também dá 2. Então, ΔY é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Ora, então aqui nós vamos ter raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4. Mais 2 ao quadrado também dá 4. Então, essa distância do ponto P até o ponto C é igual. Eu vou escrever isto aqui como sendo um produto. Ó. Ser 2 vezes 4. 2 vezes 4. Eu faço isso por quê? Porque o 4 é um número quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 4 é 2. Posso tirar da raiz, vai ficar 2. Raiz quadrada de 2. 2 não é quadrado perfeito. Aí o que você precisa lembrar? Que a raiz quadrada de 2 ela é aproximadamente 1,4. Poderia até botar 1,41, mas eu vou deixar 1,4. Então, a distância do ponto P até o ponto C, ela vai ser próxima de 2 vezes 1,4, que é igual a 2 vezes 1,4, isso vai dar 2,8. E observe que esta distância do ponto P até o ponto C, 2,8, ela é menor do que 5. Então, se a distância de P a C é menor do que o raio, é menor do que 5, então quer dizer o quê? Que este pontinho P, ele está dentro da circunferência, então ele é interno. Mas ele é interno não coincidente com o centro, porque para ser coincidente com o centro, essa distância aqui teria que ser zero. A distância de P a C sendo zero, seria um pontinho aqui, o P estaria aqui. Mas a distância é diferente de zero, então ó, é um pontinho, mas poderia ser esse pontinho P' aqui. Tá? A distância é menor do que o raio, então P é interno não coincidente com o centro. Uma questão muito boa para vocês de geometria plana da ESA.